Salve, salve a todos do canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar os relatos, eu peço humildemente que você possa deixar um comentário, assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos e vai indicar para mais pessoas e sempre vai te avisar quando tiver vídeos novos aqui no canal. Também convido você a pensar na possibilidade de se tornar inscrito e deixar o seu like nesse vídeo. Se você quiser fazer uma doação para o canal a qualquer valor, o link da chave do Pix está na descrição desse vídeo. Bom, dito tudo isso, vamos para mais um relato. O meu nome é Karina Xavier. Eu tive uma das piores experiências da minha vida quando eu era criança. E ainda é um pouco difícil de falar sobre o que presenciei em uma certa noite. Ao mesmo tempo, eu admirei a coragem da minha mãe a lidar com algo tão perigoso e sobrenatural. Tudo aconteceu na década de 80. Antes de tudo, eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou prestes a dizer. Se você não acredita, peço que ao menos respeite, não só a minha história, mas também as coisas sobrenaturais. Era o mês de março naquela época. Época de quaresma. Morava e ainda moro no interior de São Paulo. Naquela época, eu era criança, não me lembro muito bem a idade que eu tinha. Eu não ligava para a hora de entrar em casa. Quando eu estava brincando na rua à noite, eu brincava até muito tarde. Minha mãe me chamava, mas eu não era obediente. Certa noite, quando eu estava brincando com as outras crianças do meu bairro, eu senti algo diferente e resolvi entrar para dentro de casa. Por alguma razão que eu não sei explicar, eu já estava sentindo algo bem estranho, como um mau pressentimento. A minha mãe disse que também estava sentindo a mesma coisa. Tomei o meu banho e depois fomos jantar. Eu fui para a cama mais cedo naquela noite. Eu demorei um pouco para pegar no sono, mas finalmente eu consegui dormir. No meio da noite, eu acordei com os barulhos. Parece que alguém estava caminhando na sala. Então eu levantei e fui até a sala e vi a minha mãe parada em pé. Ela estava olhando pela fresta da janela e estava petrificada. Ela parecia estar vendo algo que a deixou muito assustada e ficou paralisada, olhando para fora. Eu fui ver o que estava lá espiando, mas antes que eu chegasse a fazer isso, ela olhou para mim e fez um sinal para que eu ficasse em silêncio. Eu olhei pela fresta da janela e vi uma coisa que eu jamais tinha visto na minha vida. Não tenho palavras para explicar o que eu vi. Era um bicho com os joelhos envergados para trás, braços compridos, mãos compridas, pelo meio arrepiado e grande, andando de um lado para outro na rua. A rua naquela época era de terra, e aquele ser estranho deixava pegadas no chão. O detalhe que me chamou muita atenção é que ele não mudava o caminho que fazia. Era sempre o mesmo caminho e no mesmo lado da rua. Como se ele estivesse fazendo uma espécie de ritual, simpatia ou sei lá o que era aquilo. Só sei que era muito difícil, era muito estranho e tenebroso. Eu fiquei sem chão ao ver aquele tipo de cachorro grande andando em duas patas como se fosse um ser humano. Jamais um cachorro iria conseguir fazer aquilo. Ele caminhava sem pressa na rua. De repente, aquela besta olhou diretamente para o lado da janela em que eu e a minha mãe estávamos. Não sei como explicar, mas aquele bicho percebeu que eu e a minha mãe o estávamos espiando. Eu saí da janela. Minha mãe tapou a minha boca para que eu não gritasse de medo. Aquilo gelou a minha alma. Depois disso, ele saiu correndo em uma velocidade impressionante. Passados-se 2 dias após esse ocorrido, eu estava na calçada brincando e minha mãe estava na cozinha. Do nada, chegou um cara na porta da nossa casa que nós nunca tínhamos visto antes. Ele chamou a minha mãe. Quando ela saiu, a feição dela mudou, mas ela não deixou transparecer o medo que estava sentindo. Aquele cara conversou com a minha mãe. Até deu risada com ela, mas o que eu mais estranhei, em nenhum momento ele desviou o seu olhar da minha mãe. Ele olhava fixamente para ela, tentando disfarçar o medo. Minha mãe brincava e sorria. Aquele sujeito estranho pediu a enxada emprestada para minha mãe. Eu, como era criança, fui dizer que não, mas logo minha mãe me interrompeu e disse que sim, e era para que eu buscasse a enxada para ela. O mais estranho é que a minha mãe nunca foi de emprestar nada para ninguém, principalmente a sua enxada.
Eu estranhei muito aquela atitude dela. Ela praticamente deu a enxada para o cara. Após uma longa conversa com aquele cara, ela entrou de volta na cozinha e ele foi se afastando da casa. Ele disse que não tinha nada a ver com sua atitude. Ele disse que voltaria à noite e saiu com a enxada da minha mãe, mas ao mesmo tempo, olhando fixamente para minha mãe de uma maneira obsessiva. Eu olhei para ela, ela fez sinal de silêncio de novo, até que ele foi embora e nunca mais vimos aquele cara. Minha mãe, durante 3 noites seguidas, jogou sal em volta da casa. Aquele lobisomem nunca mais apareceu ali de noite. E também nunca mais vimos aquele homem misterioso que não apareceu na nossa casa de novo. Ele não apareceu nem mesmo para devolver a enxada da minha mãe. Foi uma experiência horrível. Não desejo para ninguém o que vivenciei. Aquele cara era um lobisomem. Nunca me esqueço dos seus olhos amarelos brilhantes que olhavam para a nossa janela. A minha mãe sabia que aquele cara era uma fera, o mesmo da noite anterior, e apareceu na nossa casa para nos sondar, e a tal enxada era apenas uma desculpa. Minha mãe, após conversar com aquele lobisomem, estava quase chorando, pois ela sentiu uma sensação de grande perigo, por isso jogou sal em volta da casa. Até hoje, quando eu relato isso, sinto que eu volto no passado, naquele exato dia quando isso aconteceu. Parece que foi ontem. Bem, esse é o meu breve relato. Muito obrigado. Eu trabalho na profissão mais antiga do mundo, desde há quase 15 anos. Eu muito menos venho para falar sobre o que me trouxe a esse lugar. O que eu venho a contar é que, até mesmo nesse trabalho, há dias que você pode encontrar coisas que não são desse mundo. Eu posso dizer que eu trabalho como vendedora de carícias em um bar que está nas ruas de uma grande cidade. Você já deve saber o que é. Por privacidade, e esperando que entendam, eu não falarei o nome da cidade. Uma noite eu me encontrei trabalhando como qualquer outra. Lembro que nesse bar chegou um homem de uns 40 ou 45 anos. Ele me viu enquanto eu estava sentada no balcão, tomando um sorvete. Ele se aproximou e conversou comigo. Depois de algumas cantadas, ele pediu que fôssemos para outro lugar. Quando o cliente se aproxima, as garotas aqui dentro têm 2 opções. Uma é dar o serviço aqui mesmo, em quartos privados que estão atrás do bar, ou a outra opção é que vamos para outro lado. Isso é como o cliente prefere. Aquela noite, o homem me pediu para irmos para um lugar um pouco mais tranquilo. Eu concordei e fomos em direção a um motel que estava um pouco longe daquele bar, sobre uma estrada um pouco habitada, onde a maioria que nos rodeia é campo aberto. É um desses motéis que chamamos de cadeados. Mas bem, sem me preocupar com isso, eu subi em seu carro e começamos a conversar um pouco. Lembro que desde a viagem o homem já estava com paqueras, o que não me incomodava. No final, quem paga manda. No entanto, no meio do caminho, o homem começou a me dizer algumas coisas que queria fazer, ao que eu lhe comentei que isso tinha um custo extra. Ele se incomodou e não queria me pagar por tudo isso. Então eu disse que não me fizesse perder tempo e que me deixasse de volta no bar. Mas o desgraçado parou o carro e me disse que eu descesse, que eu voltasse caminhando como pudesse. Furiosa, eu desci do carro e bati a porta do seu veículo. Ele foi embora. Agora eu estava no meio do nada, completamente escuro, e sem sinal para ligar para alguém para que viesse me buscar. Era um pouco mais das 9 horas da noite, e quando eu estava caminhando sozinha por aquela estrada meio deserta, maldizia esse homem e lhe desejava as piores coisas. Mas eu acho que foi isso o que me atraiu más vibrações. Enquanto caminhava, escutei o som de trotar de um cavalo que chocava contra o solo. O barulho parecia vir por trás de mim. Então eu virei por instinto. Ao fazer isso, percebi que atrás de mim não havia nada. Só estava a escura estrada. Pensando que havia ouvido mal, ou que o vento da noite trouxe esse som de outro lado. Minutos depois, outra vez ouvi aquele caminhar de cavalo, mas agora muito mais forte.
Ao girar outra vez para trás, nem bem terminei de dar o giro, eu vi como do outro lado da estrada havia um homem vestido de branco com um chapéu de vaqueiro montado em um cavalo de cor negra. Usava um chapéu, mas estava tão baixo que não se podia ver o seu rosto. Havia luz da lua e isso facilitava algo de iluminação, mas apesar disso, tentar ver a cara daquele homem era quase impossível. Era como se não tivesse rosto. Eu caminhei com muita pressa, já que ele ia na mesma direção que eu, mas não tinha intenção de avançar, pois estava no meu ritmo. Pensando o pior e que algum louco me quisesse fazer mal, saquei do meu bolso um estilete que sempre levo em caso de emergências. Nesse momento, escutei que esse homem me disse algo. Não quero fazer nada com você, senhorita. Só quero que você chegue bem ao seu destino. Imediatamente voltei para ele e, para minha surpresa, tinha o seu chapéu levantado, deixando ver a sua cara. Esse homem não tinha rosto. Havia um espaço negro onde deveria estar sua face. Não sei como eu fiz isso, mas depois de dar um grito como louca, saí correndo desesperada por toda a estrada. O som daquele cavalo foi ouvido por um tempo atrás de mim, até que se tornou mais fraco e se foi desvanecendo com o vento. Não me perguntem o que eu vi, porque eu não sei. Só sei que desde aquela noite não saio fora para fazer nenhum serviço. Há alguns anos, minha esposa me pediu e eu decidi passar nossas férias em seu povoado de origem. Ela é oriunda de um lugar ao norte do país que eu prefiro não mencionar. Um lugar muito bonito por natureza, mas nunca pensei que escondesse um segredo tão sinistro e perturbador. Eu já tinha visitado aquele povoado em outras ocasiões durante todo o nosso casamento, mas eu nunca tive a oportunidade de ir no mês de agosto, que é quando a festa patronal acontece. No entanto, dessa vez, por sorte, nossas férias coincidiram com a data exata daquela festa. Antes de partir, minha esposa me disse que a festa de seu povoado era algo diferente. Diferente de todas as que alguma vez tenha visto ou visitado juntos. Perguntei a ela sobre o que ela se referia como diferente. Ela disse que me ensinaria uma vez que chegasse lá. Eu conheço a minha esposa há mais de 7 anos, 3 de noivos e 4 como casados. Eu havia visitado seu povo pelo menos umas 10 vezes, e por mais que eu tivesse tentado saber a que se referia como diferente, nenhuma ideia passava pela minha cabeça. Uma vez chegado a seu povoado, nós nos hospedamos na casa de seus avós. À noite, saímos à festa, que era uma como qualquer festa de interior. Um parque de diversão estava na rua principal. Música e comida típica inundava todos os cantos. Além de que a gente saía para subir as serras. Esse povoado é muito pequeno, mas era difícil entender de onde saía tanta gente. Talvez viessem das cidades circunvizinhas. Essa noite foi normal. Não havia nada de estranho, pois não era o dia da principal festa anual. No entanto, para o dia seguinte, que correspondia ao terceiro domingo de agosto, foi realizada por fim a festa principal. Toda a família saiu bem arrumada para a festa. Podia ser visto como a gente se aglomerava aos montes para o que seria uma noite muito longa. Nós passamos juntos à igreja, o qual, para minha surpresa, estava fechada. Isso é estranho, pois de forma regular, as festas patronais costumam ter toda a noite aberta as portas da igreja, pois é o dia principal do santo padroeiro. Perguntei à minha esposa sobre o porquê disso, e ela me respondeu: lembra que eu te disse que essa festa é especial? Bem, nesse povoado, a festa principal não é dedicada a um santo como o resto dos povos. Aqui se celebra o Heraldo. De imediato eu perguntei quem era esse tal de Heraldo. Minha esposa apenas ia me explicar quando se limitou a simplesmente me dizer o seguinte: não vou te explicar, é melhor que você veja com seus próprios olhos. Por volta das 11h30 da noite, todos nós nos dirigimos à praça do povoado, onde estava reunida uma grande quantidade de gente.
Pouco depois, uma pessoa da prefeitura entrou carregando o boneco de um pouco mais de 1 metro de altura, o qual sentou no meio da praça com todos nós ao seu redor. Aquela figura era um grande boneco de pano, vestido com roupas típicas da região, mas muito bem cuidado. Podia ser visto que a roupa era cara, luxuosa e feita exclusivamente de forma artesanal. Embora só fosse um boneco cheio de palha, cada detalhe havia sido elaborado meticulosamente, para fazê-lo parecer o mais realista possível. Poderia-se jurar que, com um certo ângulo de luz, desde uma perspectiva, se podia ver como se fosse um homem real. Enquanto todos se congregavam ao redor do boneco, a banda do povoado começou a tocar uma música com teor pagão. Os tambores e flautas enchiam o ar com um ritmo hipnótico. Não sei muito sobre música, mas esse som me transmitia algo como se fosse a Idade Média. No início, a celebração parecia alegre e festiva. As pessoas aplaudiam, levantavam as mãos e até acompanhavam a música. Mas conforme o tempo passou, algo mudou nesse ambiente. Com a meia-noite já perto, aconteceu o inimaginável. A banda guardou silêncio. Todos, cada um dos presentes, se tornaram iguais a eles, em um completo silêncio. No ar, não se podia ouvir nada, nem mesmo o barulho do parque de diversão ou da música nos bares. Tudo era silêncio absoluto. Um tambor começou a ressoar no silêncio. Minha esposa disse que eu visse fixamente aquele boneco que estava no meio da praça, e assim eu fiz. O boneco de trapo, inerte e sem vida, começou a se mover. No início pensei que era só coisa da minha imaginação, devido ao ambiente festivo e à música que ressoava. No entanto, por mais que eu tivesse os olhos fechados, eu seguia vendo o mesmo. Aquele boneco que estava jogado no chão movia seus braços e suas pernas como se fosse um recém-nascido. Depois, com a torpeza de um garoto que aprende a caminhar, ele parou no meio da praça. Os olhos do boneco pareciam ganhar vida. Brilhavam com uma luz esplendorosa no meio da escuridão da noite. Olhei para todos os lados, vendo a reação das outras pessoas, mas ninguém dos presentes parecia surpreendido. Suas caras eram como se esperassem isso. Com o boneco já em pé, a banda começou a tocar novamente música para que o boneco dançasse. Sim, exatamente como você está ouvindo. Ao ritmo da música, aquele boneco de pouco mais de 1 metro de altura, feito de palha, se movia como se fosse uma pessoa. Se você se perguntar se não era uma pessoa que estava disfarçada naquele boneco, ou algo assim, posso dizer que não. E como eu sei disso? Devido ao que aconteceu a seguir. Por mais de 5 minutos, o boneco dançou e se enlouqueceu com a atenção de todos os presentes. Depois disso, aquele homem que o havia colocado no princípio se aproximou do boneco. Trazia com ele uma tocha na mão e este colocou fogo no boneco. O boneco continuou dançando, completamente em chamas, até que, de pouco a pouco, ele foi se consumindo completamente. Quando finalmente só ficaram cinzas no piso da praça, as pessoas gritavam e gritavam como se tivesse acontecido algo majestoso, digno de celebração de Copa do Mundo. Com a incredulidade que muitos de vocês que estão ouvindo esse relato têm, foi a mesma coisa que eu senti naquele momento. Minha esposa se aproximou de mim e me disse: "Eu te disse que a festa do meu povoado era diferente. Hoje você viu o heraldo dançar. Essa foi a coisa mais estranha que eu vi na minha vida, e nem quero saber o porquê desse ritual maluco. Foi a última vez que eu fui visitar esse povoado. Não quis voltar a esse lugar porque não sei que raios foi o que eu vi naquela noite."